Boa noite. Perdão pelo atraso Boa aí, noite. mas meu computador deu um pau aqui de tarde. Agora eu estou tendo que reiniciar ele. Inclusive, falei com a Cris agora há pouco. Pode ser que no meio da minha fala pode que caia, mas eu volto, tá? Se ele der o apagão de novo, a gente tenta voltar. Beleza? Beleza. Todo mundo preparado aí já? Vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal acabar de chegar, né, Cris? Vamos ver quantos estamos aqui. 22. Bastante. Mas tivemos em peso, hein? Bom demais. Sinal que o povo está comprometido. E todo mundo já pegou a mesa, gente? Já está com a mesa aprovada? Tem alguém que ainda não? Só para eu saber. Tem gente que ainda não aprovou, que ainda... Eu já. Eu ainda não sei. Mas eu eu vi hoje não ainda. aprovou, não. Não aprovou ainda, não. Também. Então ainda temos pessoal aí que não está aprovado, né? Quem já está aprovado, já fizeram alguma operação? Não. Estão aguardando aqui só. Ainda não. Morrendo de ansiedade? Eu não fiz porque eu estava contratando a VPN, porque como eu fico fazendo muito deslocamento, né? Então eu estava fazendo essa parte. Ah, muito bem. Melhor assim, né? Para não dar... Não, eu não paro. Não dá sopa pro azar. Eu não paro em lugar nenhum. Aí meu sobrinho me indicou um, já contratei, já instalei. Já passa a indicação para nós. Vou passar aqui no chat, porque ele me Depois passou... pode colocar no grupo, se você quiser, porque o chat vai acabar aqui no som, o chat depois vai sumir. Pode ser, pode ser. Ô, meu povo bonito! Tá falando bem. Vocês estão bem aí? Bom demais. Aí. Como diz os mineiros, bom, doido e meio tonto. Ai. Peraí, gente. Vamos fazer um negocinho aqui, só um minutinho, por favor. Olha o Saul aí, Claudião Pimenta. Tá bom, Talarico. Boa noite. Boa noite a todos. Boa tarde, meus irmãos. Tudo em paz, querido. Então, vamos lá. Eu vou pedir vocês para deixarem os microfones desligados. Inclusive, para não ficar dando microfonia, né? Se precisar, só levantar a mão, tá? Hoje nós vamos começar a fazer aqui o nosso plano de trading. Eu vou passar para vocês, pessoal, eu não tenho nada de profissional, tá? Eu vou passar para vocês o que funcionou para mim. Igual eu falo sobre até a configuração do MetaTrader ontem, é o que eu falei. Eu não entendo tudo do MetaTrader, eu entendo o que eu preciso entender, eu aprendi o que eu precisei para poder fazer as coisas. Com muita tranquilidade eu tenho aqui para passar para vocês que o que realmente, de verdade, assim, por tudo que eu aprendi, o que realmente me fez exponenciar foi eu seguir o plano. Só um minutinho, por favor. Alguém atende aqui para mim? Então, o que fez mudar a minha realidade foi exatamente eu seguir o plano. Por quê? Porque quando eu passava as semanas, infelizmente eu não tenho ele aqui, mas eu queria mostrar para vocês, quando eu comecei a fazer e comecei a ver resultado, meio que eu viciei, assim, me inscrever e anotar. E eu fazia isso todo dia de manhã, antes de sentar para operar. Por quê? Porque quando era um dia ruim, eu consegui descobrir onde eu estava pecando e onde eu estava errando, não só porque a minha análise foi errada. Eu entrava porque eu via que o meu impulso de entrar, porque eu achei que ia lá, eu julguei, eu estava apostando, e aí quando eu voltava e falava, puxa vida, mas
Quando a operação dava loss, eu voltava e falava assim, mas o que eu fiz aqui? Deixa eu ver por que deu loss. Se foi o mercado, tá tudo bem. Às vezes a gente vai fazer a análise certinho, o mercado vai contra, tá tudo bem. Mas eu voltava e falava assim, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui que deu. Aí fui olhar, que às vezes eu entrei numa operação seguida da outra, que eu não gosto de fazer isso. Eu já tinha visto que eu fechava a operação, rápido entrava em outra, para poder aproveitar, porque eu achei que eu tinha saído cedo demais, aí que eu entrava nela, ela devolvia tudo, entrava com o lote errado. Então eu tinha isso tudo definido já, tudo escrito. Eu procurei hoje aqui o caderninho, porque eu ia mostrar para vocês assim, mostrar um pouquinho, folha a folha, pra vocês verem como é que eu anotava como é que eu comecei o meu dia, como é que estava terminando o meu dia. This meeting is being recorded. Se eu estava feliz com aquele resultado daquele dia, se eu cumpri o meu plano ou se eu não cumpri. Tinha dia que eu sentava, vocês vão ver o que pode acontecer com vocês, mas quando a gente vai repetindo isso na cabeça da pessoa, eu acho que vai ficando mais fácil. Hoje, tipo assim, o plano está na minha cabeça e eu simplesmente executo, porque eu já repeti ele milhares de vezes. Como falam, né? A repetição é o que há para você não sair do seu padrão. Então, quero que vocês anotem, depois eu vou tentar fazer. Eu não tive tempo de fazer ele aqui no PDF, mas depois eu vou tentar fazer, mandar para vocês no grupo. Como eu coloco aqui, ó, meu caderninho era assim, esse aqui é o que eu escrevi hoje, não dá para vocês lerem, que está muito clarinho. Mas assim, é basicamente isso, folha por folha, eu colocava numa agenda, e tipo assim, é o meu plano de trade. Então, primeira coisa que eu colocava, e isso é importante, vocês podem achar que várias coisas que eu vou falar, vocês podem achar que é bobagem, mas façam, acreditem em mim, não, só testa. Porque tem que falar, para que isso? Por que eu vou escrever? Escrevam exatamente o que eu estou falando para vocês colocarem aqui. Por quê? Porque lá no final, vocês vão ver que às vezes o dia do stop, a minha primeira coisa aqui que eu colocava no plano, como eu estou me sentindo hoje? A primeira coisa, a minha primeira perguntinha. Por quê? Porque tinha dia que eu tomava a sequência de 3 loss lá, quando eu ia olhar, poxa, o que eu vi aqui? Aí eu olhava aqui, pois é, minha cachorra operou, estou preocupada com ela, tal, e lá em cima estava. Como eu estou me sentindo hoje? Estou meio insegura, estou preocupada. Colocava assim, mas não colocava motivo, mas eu sabia o porquê. Então, a primeira pergunta de vocês, primeira frase que tem que ter no plano de vocês aí é esse. Como estou me sentindo hoje? E eu sugiro que, juro, dia que tiver brigado com pai e mãe, com namorado, namorada, marido, esposa, não executem, ou então baixem muito a mão, porque é um dia que inconscientemente a gente toma loss, tá? Pergunta por que eu sei disso. Porque muitas vezes eu estava emputecida em casa e eu falava assim, hoje eu vou ter que fazer uma grana aqui só para acabar com essa chatura minha aqui, que às vezes era implicância, era minha mesmo, entendeu? E aí a hora que eu sentava, tomava cada sapatada aqui e falava, meu Deus, para que eu fui fazer isso? Agora a gente só aprende assim, né? Infelizmente. Então eu queria que vocês pulassem essa etapa, uma vez que eu não tive ninguém para falar isso para mim, e hoje vocês têm eu aqui para falar isso para vocês. Então, primeira coisa aí, como estou me sentindo hoje. Número 2, qual o valor da conta? Eu coloco todos os dias o valor da conta. Eu colocava todos os dias o valor da conta. Por quê? Porque o meu trading vai ser em função daquilo ali. Apesar de depois eu evoluir um pouco, eu não ficava alterando muito, porque a minha conta eu mantinha ela sempre no mesmo padrão. Por quê? Eu operava, eu fazia a semana e sempre na sexta-feira eu fazia saque. Sempre. O valor da minha conta permanecia sempre o mesmo. Se eu tinha $10 mil na conta, a minha conta, sexta-feira, se tivesse 12 mil, eu ia lá e sacava 2. Se tivesse 10.100, eu ia lá e sacava 100. Toda sexta-feira. Por quê? Porque a minha cabeça começou a trabalhar de forma muito direta em saber meus lotes que eu ia usar. Então, fica igual quando a gente vai aprender a dirigir, não é uma dificuldade, você tem que olhar para frente, passar a marcha, pisar no freio, olhar retrovisor, depois isso não torna extremamente automático? Aqui é igualzinho, não muda nada, vai ficar automático. Então, sempre colocar qual o valor da conta, porque segunda-feira, beleza, minha conta começa lá com, sei lá, $3 mil. Mas aí chega, tipo, na sexta-feira você está preenchendo o planinho, você ainda já está com 3.600. Então, você já vai ver que aquilo ali mudou.
você já vai... Peraí, Leatriz entrou aí, né? Posso admitir ela. Você já vai ver que você já está num trade positivo. A importância disso, porque muitas vezes a gente acertou todos os trades da semana, aí quando chega sexta-feira está lá com 3.600, fala, nossa, você já começa o dia assim, e aí você não vai querer errar a mão para você poder devolver os 600 e sair sem nada. Porque isso costuma, via de regra, acontecer. Quando a semana da gente é muito positiva, a gente se acha, né? Não sei vocês, mas eu fazia isso. Eu me achava, e aí quando pegava na sexta-feira, agora eu vou completar 1.000. Ou seja, eu fiz 600 ali a semana inteira, e num dia eu quero fazer quase 600 de novo. Burrada, né? Então, essas coisas aqui, às vezes, levam... O passo que a gente quer dar maior que a perna leva a gente 2 passos para trás. Então, não façam isso. Tenham em mente o que vocês vão fazer na sexta-feira de saque para vocês não errarem. Por isso que é importante ali qual o valor da conta, tá? Outra coisa, escolham os ativos que vocês vão operar. Aqui, se eu tivesse dado a minha mentoria aí há 6 meses atrás, eu ia falar assim, escolham 2 ativos para vocês operarem. Hoje eu já não vou falar 2, porque a própria mesa pede para que a gente tenha esse limite dos 3%, então a gente vai ter que operar um pouco mais. Os ativos que eu opero, que eu gosto de operar, inclusive o que eu não vou recomendar para vocês operarem nesse momento na mesa, porque são ativos muito agressivos, eles precisam ter ainda uma certa habilidade no mercado para vocês começarem a operar, são os índices, especialmente Dow Jones e Nasdaq. Não operem por enquanto, porque neles elas são as maiores sapatadas que a gente toma. Se vocês forem operar à noite, quiserem operar ali aquele US500, que ele é mais devagarzinho, ele é mais lento, tudo bem, e ele não é tão agressivo, tá? Mas o S30, o S100 é bem complicado assim, e muitas vezes o que você ganhou na semana se devolve num trade dele. Então, muito cuidado com os índices. Quem gosta e quem já tem o operacional aí consolidado e quiser fazer, tá tudo bem, mas é só uma recomendação mesmo, tá? Mas escolham aí, no máximo, 5 ativos para vocês olharem. Comecem, com 3. No meu inicinho lá, eu operava Gold, Euro, Dólar e NZD, Dólar. Por quê? Porque os 3 iam mais ou menos na mesma direção. Toda vez que eu entrava comprado em um, eu entrava comprado no outro, porque vocês podem ver que o gráfico, quando vocês colocam os 3 na mesma tela, vocês vão ver que eles tomam a mesma direção. Uns são mais ágeis que os outros, mas via de regra eles vão para o mesmo lado. E quando a gente começa a tomar os stops dele também, né? Quando você entra na mesma moeda, por quê? Porque eles estão sempre contra o dólar. É um contra o dólar. Então, se o dólar está caindo, o outro está subindo. Agora, se inverte, vamos supor, USD, JPY. Não, aí você tem que entrar invertido. Então, escolham os ativos e fixem nele, pelo menos temporariamente, para depois fazer aquela gama de ativos. À medida que quando eu entrei há 2 anos atrás aqui, que eu fui conhecer o mercado há 2 anos, eu tinha um tanto de ativo embaixo, assim, não cabia, eu tinha que ficar passando na setinha para poder colocar. Só que a gente acaba não ficando especialista e não tendo visão de águia para nenhum deles. Então, sugiro aí que vocês escolham 3 para vocês operarem de forma correta, porque tem os 3% aí da mesa, né? Então, é necessário ficar mudando. E se por acaso, vencer os 3% dos 3 que vocês já operam, vocês já têm visão de mais 2, né? Então, coloquem ali no máximo 5 e tentem operar, sei lá, 1 por dia, ou se vocês já têm uma visão, não sei qual que é o horário de operação, se vocês vão operar o dia todo, eu também não recomendo, tá? Aqui também tem o horário que vocês precisam definir, um horário que vocês vão operar e tratar isso com profissionalismo. Eu vou operar, igual você não tem que levantar e bater ponto.
Então, eu tenho uma rotina de operação. Eu sento e é a hora que não adianta, não, mas você pode ir comigo. Não, não posso. Meu horário de operação, não posso. Hoje eu já até posso, porque tem dia que, igual eu falei, às vezes a meta tá batida na terça-feira, quarta-feira. Ah, posso sair quinta-feira? Posso. Posso ir pra piscina se eu quiser? Posso. Não. Mas não é agora que... Não é no início que é assim. Oi, quem me chamou? Foi o Nivaldo. Boa noite, tudo Oi. bem? Tudo Você bem. pode só repetir, você falou o ouro, que já opera, é o euro dólar, e qual é o terceiro? Você falou NZD? NZD, USD. É o neozelandês. Tá? Libra, Legal. dólar também costuma acompanhar sempre, mas a Libra já é um pouco mais agressiva, igual o euro. O euro também é bem agressivozinho, assim, bem menos que ouro, né? Mas eles vão sempre pro mesmo... Nasdaq não entra aí, Jana? Nasdaq é... Quem tá perguntando, gente? Levanta a mão para eu saber quem é, tá? É o Fernando Simeone. É que eu tô no trânsito. O Nasdaq e o S100 e o S30, o Nasdaq e o Dow Jones, eles entram. Só que, igual eu recomendei aqui no início, vocês não começarem não operando índices, não esses agressivos. Se quiserem operar à noite, por exemplo, o JP 225, mas eles são mais devagarinhos, eles são menos agressivos, aí vocês podem começar a criar estabilidade lá. Mas o Nasdaq e o Dow Jones são bem agressivos. Eu gosto. Tá? Porque eu gosto de volatilidade, eu gosto de operar, parar rápido. Ou ele me tira rápido, porque me deu loss, ou ele me dá meu gain rápido e eu tô com o dia livre para eu fazer o que eu quiser. Entendeu? E então o próximo aqui é o meu horário, né, de operação, que é importante, acabei de falar para vocês aí. Escolham, definam um horário. Eu normalmente tenho 2 horários, assim, que eu já comentei com vocês. Eu opero, eu analiso o mercado de 9 até 9h30, até 10, até 20 para as 10, mais ou menos. Eu vou passando e vou fazendo a análise de todos os... Perdão minha voz, porque eu estou com uma crise de rinite aqui, que tá um horror. Então, de 9 até 10, mais ou menos 9h40, eu vou passando em cada ativo que eu opero, vou fazendo a minha análise neles e já deixo lá as marcações. E quando eu volto, porque eu começo a operar, muitas vezes eu faço as operações deles e já deixo a operação rolando lá, vou fazendo outra coisa, vou fazendo as minhas operações e vou dando uma olhadinha. Mas eu tenho sempre esse horário, né? De 9 até meio-dia, mais ou menos, eu vou operando. Tem dia que a operação se estende? Tem. Na minha conta pessoal, eu sempre deixava, eu não importava, eu deixo a operação, eu vou dormir. A Cris viu, né, Cris? A Cris ficou no quarto comigo lá, eu coloco a operação de noite e vou dormir. A gente acorda com um gainzaço no bolso, né, Cris? Então, assim, e mesma coisa, eu coloco a operação às vezes aqui, sei lá, 10h30 da manhã, virou aquela morrinha, o mercado parou, vou ficar aqui, eu levanto, vou fazer meu almoço ali, adoro cozinhar, desço com o cachorro, vou dar um passeio e no máximo dou uma acompanhada pelo celular. Mas na mesa as coisas mudaram, né? Isso era na minha conta pessoal. Na mesa eu nem acompanho no celular, porque eu não quero correr o risco de assustar ali e fechar uma operação e depois ser glosada por causa disso. Então eu coloco, às vezes eu estendo um pouquinho mais, até 1h30, assim, porque a operação demorou, e aí se ela fica parando muito eu vou lá e fecho no dedo mesmo e próximo, entendeu? Então, sempre isso, o horário de operação é extremamente importante, tá? Então, já passei como estou me sentindo, valor da conta, quais os ativos e qual o horário. O payoff, eu não sei se você já tem um payoff definido, tá? É o que eu costumo falar, o meu payoff sempre foi negativo, ele era muito negativo, era tipo 5-1, e às vezes quando eu tomava aqueles stops, via de regra demorava a tomar um stop, mas quando tomava também ele me levava parte do que eu já tinha ganhado, porque ele ficava longe demais. E aí eu aprendi como não ter mais esperança, né? O setup da esperança saiu da minha vida, entendeu? A gente agora é super técnico aqui, e se foi contra ali, passou de determinado ponto, eu já sei que posso sair no dedo mesmo e tal. O que eu falo do payoff negativo? Normalmente, se a gente coloca 1-1, se você não tem um payoff muito assertivo, uma visão muito assertiva, normalmente, se você coloca 1-1, eu vou ganhar 100, vou buscar 100 e top perder 100.
via de regra, ele vai te buscar primeiro no seu stop, porque é cheio de robô, né? Que tem hora que a gente entra para operar, você vê que aqueles toquinhos da frente é só robô operando. Ele opera fluxo, ele vê onde tem stops e vai lá buscar. Então, para que isso? Eu faço o seguinte, eu coloco o meu stop mais longo, e aí por isso 2 para 1. Para eu topar ganhar 500, eu topo perder 1.000. Mas o que acontece? Eu fico de olho no gráfico. Eu coloco o meu stop posicionado no 1.000, para perder 1.000 para buscar 500. Mas se... Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Mas se eu vejo que ele está passando do 500 ali, normalmente vai ser acima dos 50%, quando ele passar daquele limite ali, eu já zero no dedo. Muitas vezes eu já gerei no dedo, ele volta tudo e pegaria meu gain cheio, mas eu preferi não pagar para ver. Mas já tem vezes que... Na mesa não tem a questão do 3%, você tem que entrar com stop curto, depois você arrasta ele, né? Na verdade você vai entrar, você precisa posicionar, você precisa fazer, antes de você entrar na mesa, né, nas operações da mesa, você precisa posicionar a sua pontuação. O que acontece? Quando você entra, para não ter ansiedade na operação, de querer fechar, não saber se fez a coisa certa, e a gente fica assim, querendo fechar, mas desespero, ai meu Deus, não sei, está em conta, deixa eu fechar, não sei se eu fecho, não sei se eu não fecho. Quando gera essa ansiedade é porque você não sabe o que você está fazendo. Porque quando você tem certeza do seu trade ali, você já analisou o mercado, você entra, se ele for contra você, está tudo bem. Às vezes ele vai ali um pouco contra mesmo e vai voltar. O que você precisa saber? Por que a mesa exige que quando você entra, você já tenha posicionado seu stop gain e stop loss? Porque você tem que fazer esse cálculo antes. Você vai lá, pega aquela cruzetinha, vai, mede de onde o preço está até onde ficaria o seu stop. Você vai olhar lá, sei lá, 1.000 pontos. Vou pôr uma consideração aqui no ouro, que 1.000 no ouro fica fácil de falar, tá? Mas vamos supor, pegou a cruzetinha e falou, olha, posso ter $1.000, 1.000 pontos de loss aqui. O meu loss ficaria posicionado aqui. Aí você vai posicionar lá, vai colocar 1.000 pontos de loss e vamos supor, 2.000 de gain. Na boletinha lá você vai colocar a pontuação. Aí você vai pensar, por exemplo, o que eu posso tomar de loss hoje aqui? Se você está no ouro, você tem uma conta de 100.000, 3% de 100.000, vou dar um exemplo de 100 que fica sempre mais fácil, tá, pessoal? Os 3% lá, para você usar no ouro, vai ser $3.000. Se você entrar já sempre com, vamos supor, 0,50, você já vai entrar com um stop de 500. Então, você vai poder fazer no máximo 6 operações no ouro, para dar os 3%, tá? Então, o que eu falo? Na janela. Na janela, sempre na janela, tá? Tudo que eu falar aqui dos 3%, os 33%, os 3%, toda a porcentagem é sempre dentro da janela, tá, pessoal? Então, a minha teoria é dar uma vontade danada de entrar ali com 1, 2, 5 lotes de uma vez, só que quando você entra com 5 lotes, você põe 1.000 pontos, eu fiz ontem para vocês verem. Aquela operação no topo que eu fiz lá, eu fiz exatamente para vocês verem. Por isso que eu perguntei, Fernando, você é conta demo, né? Então deixa comigo. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês. Ali, numa brincadeira daquela ali, andou 1.000 pontos. Como a gente entrou com 5 lotes, ele perdeu R$5.000. Ou ele ganharia 5.000. Eu coloquei o payoff 1 para 1. Ele ganharia 5 ou perderia 5. No caso da mesa, se você entrasse com aquilo ali, se você tem uma conta de 100.000, se você entrasse com aquela operação de 5 lotes, topando 1.000 pontos, você já tinha sido, você não ia nem poder fazer mais nada, porque os 3% já passou. Você já entrou com o stop 5.000, entendeu? Então, assim, eu sugiro entrarem, eu não sei se vocês já operam com MetaTrader, se já operam Forex e tal, mas comecem fazendo as operações de vocês com 0,10. Especialmente no ouro, 0,10 já vai ser muito. Especialmente se você tiver... Isso é conta de 100 para cima, tá, pessoal, que eu tô falando. Ué, tá falando que a reunião vai ser encerrada em 10 minutos. É isso mesmo, Cris? Não tô te ouvindo, Cris. É só sair e entrar de novo. Eu acho que o Zoom é 40 minutos. Mas aí então é só eu vou entrar de preparar novo no já mesmo link.
Já prepara outro, então. O e a mesmo gente- link? O mesmo dá, é. Ah, é? Entrar com o Quer mesmo que eu tentar, abra uma senão- aqui pelo Meet para ver se vai? Eu posso abrir uma aqui. Ô, eu Jana, tenho- eu deixa eu consigo abrir full aproveitar. time. Posso tirar uma dúvida? Pode, claro. Você comentou, ontem vocês fizeram algum simulado? Não, então eu fiz uma operação lá com o Fernando, ele estava ensinando a configuração da plataforma. E aí eu falei com ele, vou fazer uma operação aqui para vocês testarem, por isso que eu perguntei, conta demo? Então eu vou mostrar para vocês o poder do lote no Gold. Aí falei com ele, que ele estava entrando lá com 001, aí dava centavinho, falei, então deixa eu mostrar, porque quando a gente tem uma conta muito alta, a gente fala, vou entrar logo com 5 lotes. É o sonho de todo mundo, pelo menos o meu era. Ficou E eu quis gravado? mostrar lá. Não ficou não, né, Cris? A gente tentou gravar, mas não... Porque Não deu certo. tinha Ficou, mas eu não entendido que- consegui editá-la ainda, porque hoje eu não tive tempo para mexer nele. É que eu tinha entendido que você não ia participar, ia ser só a configuração do... Eu acho que não, mas entrou na no verdade final. eu entrei no final mesmo, assim, Bom, eu não tá bom. consegui participar, Depois- mas a gente pode depois eu fazer tento outras, inclusive eu falei com a Cris que a gente pode, o Fernando se dispôs a fazer outra, sabe? Então, se você não conseguiu assistir, é isso? Ontem não, na verdade eu entendi que você não ia poder, mudou para hoje e ia ser só a configuração, mas o meu já está configurado. Mas era assim. Aí eu- Mas ontem tá foi bom. só Não, depois a configuração. gente- Na verdade, o que eu quis mostrar lá... Paulo. não foi operação, não. Eu só quis Eu mostrar sei. a potência do lote, Tá. porque quando a gente entra... Especialmente, eu acho que a maioria aqui está com mesa de 100 mil, não tá? De 100, 200 e minha, 500. A maioria aqui está assim. Então, eu queria mostrar, Tá bom. porque às vezes eu falo assim, numa mesa de 100, putz, eu vou entrar aqui e vou topar um stop de 1.000 pontos, eu vou entrar com 5 lotes. Pronto, ia perder a mesa. Entendeu? E aí eu fui mostrar. Vamos supor, eu falei, olha, são 20, 22 e 23. Entrou hoje, tomou um stop de 5,750. Aí, olha a pegadinha da mesa. 22 e 23 da noite, entrou e tomou um stop de 5.750. Não foi os 6% do dia, tá? Mas se no outro dia, antes das 23h10, ele entrar, 22 e 23, antes desse horário, se ele entrasse em qualquer outra operação e ela fosse minimamente, tá? Podia ser no spread ali, fosse para 200 negativo, ele perdia a conta, porque ia dar o drawdown diário. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu quis mostrar ali ao vivo e a coisa acontecendo na real, para poder o pessoal... E eu quis mostrar a operação andando, que como ela ia de forma tão agressiva para o positivo, ia voltar para o negativo, ia para o positivo, ia para o negativo, e ficava muito negativo, voltava para 0 a 0. É o poder, só quis mostrar isso, mas não teve nenhuma operação, nem nada não, tá? Jana, eu criei uma reunião aqui no Meet, se você quiser eu posso compartilhar, que aí é daquele que falei daquele esquema que fica direto, você não precisa se preocupar no tempo, de 40 minutos. Quer, Pode Cris, ser. fazer? Manda para a Cris, ou então Eu tinha falado coloca pro Biel, mas tanto faz. Um dos dois já coloca no grupo. Ah, e tá, assim ele já que criou. terminando, a gente já E, migra. Jana, Se ele já criou, pode deixar ele. Já coloquei até Não, aberto já. Não precisa, Então Ah, tá. então tá. Então a gente no vai entrar assunto, com o link do esse Nivaldo. assunto tá? ainda, você, por exemplo, o Gold, então, sugestão é 10 lotes, né? Os outros, por exemplo, tá você lá, tá? poderia passar, Beleza. qual que seria a sugestão? Na verdade, essa gestão vai ser muito porcentagem de cada um. Nós vamos falar isso mais para frente aqui, tá? Eu tô exemplificando para vocês entenderem dessa forma, de que, vamos supor, se você coloca ali $1.000, 1.000 pontos a 0,10, você está topando tomar $100 de loss, entendeu? Se você busca 1 para 1 e tal, só estou dando um exemplo. Depois a gente vai fazer isso, nós vamos voltar e vamos fazer pontualmente o que a gente precisa fazer do gain diário, do loss diário, o que a gente topa perder, o que a gente quer ganhar, né? Que a gente planeja ganhar, e aí a gente vai fazer isso pontualmente. Aqui eu quero Não só vou- seguir esse Vou plano que mais vocês vão atrapalhar, não, anotando. vamos lá. Não, imagina, não é atrapalhar não, pode interromper na hora que quiser, tá, gente? Aqui não tem disso não. Então aqui, ó, aí a gente precisa... Desculpa. Jana, tem algum link para ir para o link? Eu não entendi, foi mal. Quem Vamos é? sair aqui para pessoal? entrar na outra, ó. Quem que falou? Aqui, ó, Walter, tá vendo aqui, ó? Levantei a mão. Ah, agora sim, agora eu tô vendo.
Deve cair aqui em quanto tempo, Cris? Em 5 minutos, Vamos fazer né? assim, a gente já encerra, então, já que houve essa paradinha, e nós entramos todos no outro link, então, do Nivaldo? Pode Já ser? tá lá no grupo? Eu acho que sim, né? Ah, beleza. Então tá. Então vamos lá. The recording has stopped.